Vamos começar, então, a nossa programação com a quarta sessão, falando sobre o tratamento do linfedema. Para essa sessão, gostaria de convidar para compor a mesa a doutora Érica Fabro, que ela é presidente da BFO, é fisioterapeuta responsável pelo serviço de fisioterapia do HC3 do INCA, e ela também é membro da Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia do CREFITO 2. Obrigada, Anke. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para essa mesa a presença do Dr. Mauro Andrade, é médico e professor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Ele vai proferir a palestra sobre abordagem medicamentosa no linfedema. E depois vamos dar sequência para convidar os outros palestrantes. Boa tarde. Passa o meu primeiro slide, por favor. Ah, está aqui. Muito bom. De manhã eu aprendi que tem uma farmacêutica aqui na audiência. Então, esse tema que foi escolhido para eu falar, eu achei até que era uma vingança da coordenação, tendo em vista que, alguns anos atrás, nesse mesmo tema, que eu apresentei aqui no Rio até por coincidência, dava para resumir nesse slide. Não tem nada? É mais ou menos isso. Né? Tratamento medicamentoso do linfedema, ele é absolutamente secundário e, na maior parte das vezes, irrelevante e ocasionalmente prejudicial. Mas para não fazer desfeita, né, desde que eu vim de São Paulo até aqui, não era para só mostrar um slide em branco. Então eu vou falar para vocês o que nós temos de droga que podem ser utilizadas no tratamento do linfedema. Então, resumindo, né, nós temos esses possíveis mecanismos de ação. Um deles seria uma redução do processo inflamatório causado pelo acúmulo de linfa no tecido. Um segundo mecanismo seria a redução da permeabilidade dos capilares aos fluidos. Como foi mostrado numa das apresentações pela manhã, o conteúdo líquido ao redor dos tecidos, ele provém dos capilares sanguíneos, né? E a reabsorção deles é principalmente realizada pelos linfáticos. Doutor Mauro. Oi, está baixo? Isso, está um pouquinho baixo. Tá bom. Um terceiro mecanismo de ação consistiria em aumentar a contratilidade dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos têm uma anatomia toda especial, em que a sua parede contém músculos que se contraem espontaneamente, como se fossem as contrações intestinais. Então, alguns medicamentos agem aumentando essa contratilidade. Um mecanismo que foi muito aventado no começo da década de 90 do século passado foi que alguns remédios promoveriam a quebra das proteínas que estavam retidas no interstício, né? Já que o linfático não carrega essas proteínas de volta, essas proteínas seriam quebradas in situ por alguns medicamentos. Mais recentemente, produção local de substâncias que aumentam a formação de vasos linfáticos. Por último, uma redução do estresse oxidativo, seja isso o que queira dizer. De todas esses
esses mecanismos propostos, a gente olha e fala assim, puxa, tem muita coisa para a gente intervir que pode ser benéfico para o tratamento dos pacientes. Na verdade, eu vou concentrar o que eu vou falar em dois grupos. Sobre a inflamação e algumas drogas que quebrariam essas proteínas do interstício e aumentariam a contração dos vasos linfáticos. Esse é um trabalho feito com pacientes com linfedemas secundários e primários, de membro superior e membro inferior, que teve uma enorme repercussão na época. Então, foi dado um estudo em que se comparou pacientes que tomavam a droga com pacientes que não tomavam a mesma droga, comparáveis esses dois grupos, em que pacientes que tomavam essas benzopironas, eles tinham uma redução do volume do membro, eles tinham uma redução da circunferência e tinham um aumento da elasticidade, significando uma melhoria do tônus da pele. Comparando com essas linhas tracejadas, que seriam os controles que teriam tomado só o placebo. Então, esse aqui é um trabalho do começo dos anos 90, e a partir daí se publicaram muitos trabalhos sobre essas benzopironas. As benzopironas são de dois grupos, as alfa-benzopironas, que são as cumarinas, que foi que foi o remédio utilizado aqui, e os gama-benzopironas, que são os flavonoides, que são mais comumente prescritos hoje em dia. São basicamente diosmina, rutina e esperidina. Então, um trabalho, teoricamente, sério, publicado numa revista séria, e uma série de trabalhos depois que não mostraram essa eficiência. Então, essa aqui é o que está escrito numa revisão feita na base de dados Cochrane, que são estudos em que se analisa a qualidade científica do que foi publicado. Então, de todos os trabalhos que foram revistos até o começo do século XXI, esse grupo é um grupo inglês importante, ele não conseguiu subsídios que indicassem a utilidade das benzopironas. Em 2015, a Cochrane pediu para o pessoal refazer essa revisão com dados mais recentes. E essa aqui foi a resposta que a Cochrane recebeu e publica, tem no seu site, que essa revisão não será mais atualizada, porque eles consideram que tudo que foi publicado até então não justificava o efeito uso das benzopironas. Mesmo assim, ainda tem um outro estudo que insistiu, no caso, para procurar drogas que agissem com benefício nos pacientes com linfedema. Só para vocês terem uma ideia de como o estudo foi feito, eles procuraram drogas em linfedema em todas as bases de dados. Acharam quase 2.000 trabalhos. E foram fazendo os filtros para selecionar os trabalhos que tivessem utilidade. Chegaram num total de 8 dos 2.000 iniciais. Desses 8, 2 estudos foram com benzopirona. Um em linfedema, após o implante de próteses de quadril e de joelho. E aqui está um dos problemas dessas revisões, feitas por gente que faz revisão, mas não tem a prática clínica. A maior parte desses pacientes que têm prótese de quadril e joelho não tem linfedema, tem edema de outras causas. Enfim. Mas sobrou um trabalho dos 2.000 que tinha metodologia adequada, que foi estudar o uso das benzopironas. E eu peguei esse trabalho, é um trabalho feito numa universidade pequena italiana, com um remédio que só foi aprovado na Itália, que é esse Linfadrem,
que tem diosmina, cumarina, que são duas benzopironas, e esse arbutin que eu fui ver o que é. Eu não conhecia. Esse arbutin ele é utilizado para despigmentar manchas cutâneas. Não entendi muito bem por que ele está agregado a isso. E os 25 pacientes que foram submetidos ao uso desse Linfadren, acho que por 4 meses, eu não lembro direito, eles saíram num volume de 2,5 litros do membro afetado para 1.900. Esses 2 grupos fizeram a terapia física complexa, mais remédio de um lado e placebo do outro. Então, a diferença entre os 2 grupos seria o remédio. E veja que o grupo que só fez a drenagem linfática e enfaixamento teve uma redução, só que menos significativa. No segmento desses pacientes, ainda tem uma vantagem muito expressiva da medicação. Esse é um trabalho razoavelmente recente, 2019, é bem recente até. E quando a gente olha esse estudo, fala assim, maravilha, achamos uma coisa boa para dar para os pacientes. O que é estranho, que de 2019 para cá, essa medicação não foi aprovada nos centros europeus de regulação de medicações e também nos Estados Unidos não foi aprovado. Não sei nem se foi requisitado. E não tem nenhum outro trabalho mostrando o uso dessa droga e resultados semelhantes. Então, a gente desconfia um pouco de um trabalho que não pôde ser repetido, né? Não pôde ser replicado. Então, assim, na minha visão, mesmo que o Linfadren tivesse disponível no país, não daria para dar indiscriminadamente para os pacientes. Um outro grupo de medicamentos, que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei pela manhã, são anti-inflamatórios, né? Já que a inflamação é um problema básico do linfedema, a administração do cetoprofeno, isso aqui é um estudo clínico, não é experimental, é clínico, 34 pacientes, linfedemas de tudo que foi tipo, a utilização do cetoprofeno. O cetoprofeno é o popular profenite. Né? Então, estudo piloto, não teve nenhum efeito no uso por 3 ou 4 meses também, não lembro exatamente. 4 meses. Não teve nenhum efeito. Então, só modular a inflamação com essas medicações anti-inflamatórias, os não hormonais, não funcionou clinicamente, né? E sendo que essas drogas também têm outros efeitos secundários. E, mostrando de novo aquele slide que eu mostrei pela manhã, a gente consegue reverter experimentalmente algumas das coisas que acontecem no linfedema com, por exemplo, perdão, estou pesado por causa do almoço, com a cortisona. Mas me perguntaram com muita propriedade, e os efeitos da cortisona? Claro, isso aqui são doses aplicadas em camundongos. Você não tem um estudo clínico mostrando isso. Mas existe, uma parte desse trabalho que a gente fez, foi com camundongos que eram geneticamente modificados para diminuir a reação inflamatória deles. Essas modificações genéticas nesses camundongos têm aplicações clínicas em outras doenças. E o efeito que nós conseguimos foi semelhante. De novo, é um estudo experimental, não é um estudo clínico, mas abre uma perspectiva nessa linha anti-inflamatória, anti-antipogênica de tratamento clínico. Mas, resumindo, continuem fazendo o tratamento que vocês sabem fazer, né? Que não existe nenhuma outra medicação, nenhuma outra forma de tratamento que vai fazer milagre nos seus pacientes. Obrigado. Obrigada, doutor Mauro. Convido a sentar comigo aqui na mesa.